Olá, Mona Lisa, Ébio, bom dia, tudo bom? Bom dia, Gabriela, tudo jóia? Tudo certo. Hoje, agora a gente espera que o pessoal chegar. Sou a debatedora que vai acompanhar vocês. Vou trocar meu fundo aqui para para ficar do SEMEAD. Olá, Rodrigo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gabriela. Bom dia, tudo bom, professora Flávia? Ai, tudo. Agora que eu vi que, peraí, que minha câmera tá caída aqui. É, a gente está vendo uma imagem toda preta. É, é. E agora sim. Por enquanto só estamos nós. Ó, só nós. 4 minutinhos ainda, né? O pessoal vai chegando.
Professora, como você pretende conduzir a sessão? A gente mostra todos os artigos, depois A gente tem vai feito mostrar falando. um, comenta rapidinho aquele um, Tá. mostra outro, Ah, tá? legal, tá bom. Aham, perfeito. Eu já tenho todos os vídeos aqui no jeito. Ai, ótimo. Pronto, estava aqui olhando. Ai, essa sessão era toda virtual, né? Porque ontem, quando tinha uma que era híbrida, aí o pessoal demorou, tá? Todo mundo na sala demorou a conectar a gente. Entendi. Não, essa é totalmente virtual. Virtual. Aham, E então, tá funcionando tudo direitinho? tudo direitinho. É, Nenhum acho que eu problema. participei, foram ótimos. Que bom. Que bom. Eu não participei nenhuma que aconteceu de maneira híbrida. Ah, São virtuais, assim, não tive experiência. é. Não, foi. Participei de uma, quer ver? Legal. E hoje tem mais uma que vai Bom ser dia, híbrida. pessoal. Bom dia. Oi. Ué, mas alguém entrou aí? Para mim não aparece. Entrou Ah, agora. agora entrou um monte de gente. Isso. Estava a minha tela reduzida. Bom dia, pessoal. É que alguém falou, aí eu ouvi agora que eu. Sim, eu sou a Cristal. Cristal e Leana. Eu acho que tem gente aí de todos os casos. Então vamos só esperar mais um minutinho para dar o horário protocolar. Aí a gente começa Uhum. para não atrasar, porque as discussões sempre são boas e a gente acaba usando todo o tempo. Bom dia. Oi, Gabriela. Bom dia, tudo bom, Camila? Tudo? Nos Tudo bem, encontramos você? de novo. Pois é, esse mundo acadêmico é pequeno. Uhum, pois é. Deixa eu só o pessoal fechar aqui a porta um segundo.
A gente já pode começar, Camila. Ou Gabriela, perdão. Mas acho que a Camila já é a primeira também, a Camila e o Rodrigo. Mas tá Então, bom. ótimo. Já posso começar a Pode, acho que botar o pode vídeo? botar Tá bom. já. Você não quer só explicar para eles a dinâmica, Tá, professora? vamos lá. Como a gente faz? Então, desculpa. Bom dia, pessoal. Deixa eu me apresentar, né, que a gente já vai falando e aí não faz apresentações formais. Eu sou a Flávia, eu sou a moderadora da sessão, além disso, eu sou uma das líderes do tema de caso para ensino aqui do SEMEAD. Então, queria, acima de tudo, agradecer aí a presença de todo mundo, agradecer a vocês terem submetido para o nosso tema, que né, realmente vem ganhando cada vez mais importância dentro dos congressos, não só a quantidade dos casos que estão sendo submetidos, mas também a qualidade. A gente tem, né, tido cada vez melhores casos. Então, é um prazer ter todo mundo aqui. Como é que a gente organizou? Vão ser 4 casos. A minha sugestão é que cada caso seja apresentado, né, o vídeo, e a gente faça uma pequena discussão daquele caso. E aí, no final, dando tempo, a gente faz aí um fechamento, alguma discussão mais ampla. Tá? Mas nas outras sessões que eu coordenei, a gente fez assim, e aí ficou bom, porque à medida que o caso já é apresentado, aí a gente já discute, conversa ali, dá nossas impressões sobre aquele caso específico. Então, é isso. Então, peraí, deixa eu abrir aqui de novo. Vamos começar, então, pelo da Camila, é isso? Então, um fenômeno chamado Sala Online, um reposicionamento bem-sucedido e os próximos passos sustentáveis, da Camila Rodrigues Neto da Costa Rocha, da Escola Germinari, e do Rodrigo Guimarães de Mota, da PUC de São Paulo. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui para gente iniciar. Tirar essa barrinha daqui. Aqui. Vocês estão vendo uma barrinha cinza aqui ou ela sumiu já? Sumiu, não está direitinho. Perfeito. Deixa eu só voltar que eu não compartilhei com áudio, desculpa, gente. Sound. Perfeito. Olá, muito boa tarde. Vamos apresentar para vocês o caso de ensino, o fenômeno chamado Sala Online, um reposicionamento bem-sucedido e os próximos passos sustentáveis. Eu sou a Camila Rocha, tenho mestrado e doutorado pela ESPM de São Paulo. Olá, camaradas. Sou coautor com a Camila. Meu nome é Rodrigo Mota. Eu sou mestre e doutor em administração pela PUC São Paulo. Trabalho com ela na Germinari e aqui nós formamos administradores, a quem nós carinhosamente chamamos de tocadores de negócios, com um forte embasamento, um forte suporte da metodologia de caso de ensino. Este é um caso que nós vamos apresentar, o qual nós pretendemos posteriormente utilizar em sala de aula e espero também que seja útil para todos vocês. Vamos com garra absurda. O caso da sala online permite que a gente explore com os estudantes em sala de aula a jornada de uma marca que entendeu e se comunicou com seu público com assertividade nas redes sociais e incluiu na perspectiva do seu negócio pautas importantes como diversidade, inclusão e empoderamento feminino. A gente traz aqui nesse caso de ensino conceitos de marketing como posicionamento, pirâmide de marca e branding. Por outro lado, a gente mergulha também no panorama do mercado internacional e o caso vai nos permitir, assim, trabalhar temas como sustentabilidade empresarial e agenda ESG. E mostra que, por mais que a sala online já tenha feito, ainda há um longo caminho pela frente. Então, a gente contextualiza lá no caso que a Sala Online é uma empresa 100% brasileira que atua no setor de cosméticos para cabelos e pele e que é conhecida justamente por seu pioneirismo quando ela faz uso do marketing digital como estratégia para o seu reposicionamento de marca. Hoje em dia, por exemplo, no TikTok é o maior perfil de beleza da rede, com 2,6 milhões de seguidores. O ano era 2014, a Sala Online percebeu que o certo seria apostar nas suas consumidoras, estreito o laço com esse seu público e passa a produzir conteúdo interessante, dando à marca uma persona de influenciadora. A Camila Fonseca, que é gerente de marketing da Sala Online, traz em diversas entrevistas que estava então lançada a receita do sucesso.
Foi ao longo da sua liderança de 8 anos, inclusive, que a Sala Online incluiu de marca única para uma diversificação de mais de 15 submarcas. Um exemplo do sucesso da Sala Online nessa trajetória de reposicionamento está quando a marca vislumbra que o movimento da transição capilar ganhava força. Então, a marca começa a desenvolver submarcas e produtos de acordo com essa nova necessidade. Diversidade e inclusão perpassaram, então, o reposicionamento da marca. A comunicação, de fato, expressa os compromissos da marca com pautas sociais e a marca atende um perfil de consumo focado em pessoas de diferentes raças, etnias e orientações sexuais. No entanto, 2 pontos aqui merecem atenção e a gente chama a atenção deles no caso de ensino. Há que haver consistência também do posicionamento com os processos internos. Então, isso passa por considerar que não é suficiente, por exemplo, oferecer produtos voltados para pessoas negras, não ter pessoas negras no quadro de funcionários. Isso chama a atenção e nos faz fazer um benchmark internacional em panorama mundial para perceber, então, como tem sido a atuação dos players internacionais nesse sentido, mais especificamente na agenda da sustentabilidade e da ESG. Então, a gente mergulha aí em todos os players internacionais, Europa, América do Norte, América Latina e Ásia. Trazemos um panorama de ESG e sustentabilidade, chamando a atenção no caso de que ESG não se confunde com sustentabilidade, é, antes de tudo, um recorte dessa agenda que é muito maior e traz ESG a perspectiva do impacto sobre os negócios, né? É um termo que surge lá em 2004, ainda que com evidência maior apenas em 2015, quando a ONU faz aquele pacto global endossado por 20 importantes bancos e gestores de ativos. De fato, ambas as agendas, né, sustentabilidade e ESG, têm esse ponto comum de compartilhamento das empresas com os stakeholders, né? Mas a sustentabilidade, ela vai olhar para os impactos que os negócios geram sobre a sociedade e o meio ambiente, enquanto que a ESG é a maneira como o impacto que a empresa causou no meio ambiente e na sociedade reflete sobre o seu próprio negócio, então é de fora para dentro. Os players mundiais, eles estão todos comprometidos com essas 2 agendas. Então, o caso coloca para os estudantes. E a sala online? Então, a gente mobiliza os estudantes em torno desse desafio, né? Como que a sala online pode implementar e comunicar essa agenda ESG, definindo um planejamento estratégico focado na sustentabilidade. Trazemos como reflexões secundárias, a primeira delas, qual seria o papel do marketing no processo de implementação dessa agenda e como que a bem-sucedida, né, já jornada de reposicionamento da sala online pode contribuir agora para os próximos passos da marca. Então, algumas referências que a gente usou para a primeira parte do caso de ensino. O objetivo aqui de ensino, e aqui adentrando já na segunda parte nas notas de ensino, seria então de estimular a reflexão dos estudantes quanto a possíveis soluções para que a sala online possa, aprendendo com aquele reposicionamento bem-sucedido que a gente narra na primeira parte do caso, possa implementar e comunicar a agenda ESG, definindo um planejamento estratégico focado na sustentabilidade. Fontes e métodos de coleta estão apontados no caso. E também trazemos indicações de cursos e disciplinas sugeridas para o uso do caso de ensino. Possível organização da aula para uso do caso. Aqui a gente se apropria da metodologia caso de ensino, tal qual a gente aplica aqui na Escola Germinari, que é uma aplicação anual. Então, o caso de ensino passa por 3 etapas: diagnóstico, estratégia e plano de ação. Sugerimos atividades etapa a etapa, né? Então, no diagnóstico, uma leitura crítica do caso de ensino, aula teórica sobre a matriz SWOT, que vai ser efetivamente o produto do diagnóstico, depois uma aula teórica sobre posicionamento, branding e pirâmide de marca. Passamos à estratégia, em que também vamos discutir a agenda ESG, planejamento estratégico, temos a introdução da casa estratégica e vamos fazer a estratégia com base nas informações que nos precederam, com a qual os estudantes elaboraram a matriz SWOT. Então, encaminhamos todos os alunos para o plano de ação no final do ano, para então que eles possam, com as ações apontadas, conseguir fazer frente ao desafio proposto, desafio da sala online. Aqui as sugestões de bibliografia. É isso, então, muito obrigada.
Bom, pessoal, em primeiro lugar, queria dar parabéns aí aos dois autores, a Camila e o Rodrigo. E aí vamos fazer, eu queria propor, né, das considerações, eu fiz aqui algumas anotações, aí eu deixo as minhas para o fechamento. Queria aí ouvir se alguém tem alguma consideração, sugestão, algum comentário a respeito do caso. Bom, vou começar aqui então, professora. Pessoal, a gente tem 8 minutos, tá, nessa primeira discussão, para que dê tempo da gente conversar sobre Claro. todos os casos. Então, comecei o tempo aqui. Eu gostei bastante do caso, eu achei que ele está bem estruturado. Teve uma apresentação muito grande, assim, de referências, de dados, e deu para sentir que vocês tiveram um trabalho muito, muito exaustivo de procurar por referências, de embasar tudo que está sendo falado. Eu acho que uma sugestão que eu daria é em relação àquela última perguntinha que vocês fazem, né? Como mobilizar os estudantes? Eu acho que para trazer um pouco mais de proximidade justamente para os estudantes, tirar a palavra estudantes, sabe? Deixar um pouco mais no sentido de uma conversa. Então, como mobilizar, mas tirar a palavra estudantes, porque causa um certo distanciamento. E eu acho que na sala de aula, o que a gente não quer é o distanciamento entre o professor e aluno, ainda mais considerando metodologias ativas, né? Então, seria isso. Deixa eu ver o que mais. Eu tinha ficado com uma dúvida se seria durante todo o semestre mesmo, né? Que normalmente a gente vê o caso aplicado a uma ou duas aulas, mas assim, já deu para entender que vai ser durante todo o semestre. Um ponto que eu gostei bastante do trabalho foi justamente a apresentação das outras empresas. Eu acho assim, que esse cenário ficou muito bem feito. Muito, muito, muito bem feito mesmo. Eu gostei bastante, eu achei que ficou bem, bem interessante de vocês terem apresentado as falas da Camila, mesmo que seja retirada de entrevistas que ela deu para a imprensa, para a mídia e tal. Mas eu gostei muito, muito mesmo. Parabéns. Mais alguém, pessoal? Obrigada, Gabriela, foram ótimas as suas considerações. Eu vou construir algumas coisas até em cima da tua fala também. Bom, se mais alguém quiser, levanta aí a mão para a gente também não perder muito tempo. Parabéns, realmente o caso aborda e tem uma riqueza aí de detalhes, como a Gabriela colocou, esse levantamento sobre o resto do mercado, né, as outras empresas, é muito rico e serve como material. Eu também gostei muito dessa utilização que vocês fazem do caso durante o semestre, né, não é a utilização ortodoxa, né, de um caso, o caso ele em geral é como a Gabriela colocou, ele é usado, a gente pega um curso e aí desenha as sessões e vai usando ali casos para os objetivos específicos daquelas sessões. Então, em um semestre, a gente às vezes pode estar usando ali quase alguns casos, né? 10 casos, 5 casos, 4 casos, a depender aí das estratégias de sala de aula que o professor vai abordar. Né? Eu, por exemplo, dou curso de canais de distribuição em marketing, que eu uso um caso por sessão. Então, mas é sempre legal a gente conseguir perceber o caso sendo utilizado, né, de formas inovadoras e diferentes. Né, e assumir o protagonismo dele como metodologia ativa, né, para estruturar aí o curso como vocês fazem. Então, é bem interessante. No entanto, as minhas considerações são muito em relação à estrutura do caso em si, da descrição do caso, muito em função dessa fala que a Gabriela colocou, de assim, aproximar o aluno, né, na redação do caso. A gente não apresenta um caso falando, o caso em si trata disso, o caso vai falar isso. Então, todo esse capítulo inicial aqui do caso, a minha sugestão é que ele fosse reescrito, trazendo mais um estilo de caso. O caso tem um estilo próprio, que é diferente de artigo. Né? Então, por exemplo, quando vocês começam, esse caso contextualiza a jornada da sala online, aí no segundo parágrafo, portanto, essa jornada presente no caso, não. Como é que um caso tipicamente estruturado? Ele começa com a apresentação do protagonista, com a empresa, o momento em que o caso se passa e o dilema.
né? Isso é apresentado no início do caso, porque isso aumenta o engajamento dos alunos. Por quê? Porque o aluno vai entender, eu estou no lugar da Camila Fonseca. É no lugar da Camila Fonseca que eu vou me colocar como tomador de decisão. Tá? E aí, isso, o caso tem como estrutura, né, essa introdução, que é bem objetiva em apresentar, né, na voz da Camila Fonseca ali, né, o drama que ela está passando, e num parágrafo, ou uma sessão, né, de encerramento, que a gente retoma esse dilema dando a importância e a urgência desse dilema, que aí nesse caso seria ela se adequar ali, e tem que estar na voz dela, não assim, a Salum agora tem esse desafio, não, é ela falando, cara, eu gostaria agora de trazer conceitos de sustentabilidade para dentro da minha estratégia, como é que eu faço agora isso? Né? Então, bem na voz dela, isso aproxima muito o aluno, dele entender que a empresa, principalmente que eu achei uma coisa muito interessante, vocês posicionam um caso, eu acho que ele está corretamente posicionado para alunos de nível técnico e graduação, ele precisa entender que a empresa não é uma entidade, né, que eu tomo decisões e não me comprometo com isso, que é uma pessoa, a Camila Fonseca, né, diretora de marketing da Salum, que vai ter os dramas também pessoais dela, a agenda dela também, né? Então isso é muito interessante quando a gente coloca o caso, né, como instrumento de sala de aula. E aí eu vou fazer duas sugestões amplas assim para vocês. Eu pelo menos gosto de quando eu vou trabalhar um determinado artigo, pegar artigos que estão bem estruturados como referência. Aqui no Congresso, a gente teve diversos casos que foram muito bem estruturados. Na sessão de ontem de manhã, que eu coordenei, teve um caso do pessoal da UFPB, para quem não sabe, e aí vai a minha segunda... tem o caso da Univale, que foi o caso até que ganhou o prêmio, né, de melhor caso aqui do SEMEAD. Então, são alguns casos que estão estruturados, que vão servir como referência, né, para vocês. E aí, nesse sentido, a minha principal referência para vocês é o livro do professor Nielsen. Eu vou pegar o link e vou botar daqui a pouco aqui, porque o professor Nielsen, além de conhecedor profundo de caso de ensino, ele é da UFPB, ele é uma pessoa muito generosa, e ele transformou esse livro num livro online, e está aberto para qualquer pessoa consultar. Né? Então não precisa nem comprar, enfim, está lá, baixa o livro é muito, muito rico, muito bom, e acho que pode servir aí como vocês, como esse guia para estruturar essa linguagem do caso, tá? Então fica isso como uma sugestão, porque assim, o caso está riquíssimo, é muito interessante, com certeza ele vai funcionar muito bem em sala de aula para essa estratégia, principalmente para essa estratégia que vocês estão propondo, mas até para ele poder, eu gostei da fala inicial aí do Rodrigo, é Rodrigo, né? Peraí que agora eu me perdi aqui. Do Rodrigo, né? Que ele conclama aí as pessoas a embarcarem nesse caso, então até para ele poder ser depois submetido para journal, para publicação, tudo isso ele tem um grande potencial para isso, mas aí ele precisaria estar estruturado dessa maneira, tá? Então, acho que essas são as minhas principais ponderações, e aí eu espero ter contribuído com isso para que o caso possa ser principalmente publicado, né? Agradeço muito, professoras Gabriela e Flávia. Obrigada. Professora? Oi. Rodrigo. Não, só queria fazer um complemento, também agradeço, enquanto você estava dando feedback, eu estava conversando com a Camila aqui no WhatsApp, né? E são excelentes os seus pontos, né? Só queria fazer uma colocação, já que a gente está numa sessão de casos de ensino, nós temos uma boa proximidade, estamos estudando muito em cima do livro do professor Anielson. Ai, ótimo.
E assim, é fantástico a sua colocação. Inclusive, na Germinari, nós nos propusemos a lançar a segunda revista acadêmica dedicada à publicação de casos de ensino. A da GV Casos é a primeira, né? E a nossa é a segunda, como um todo, a primeira para o ensino fundamental e médio, né? Então chama-se Revista Repensar, a qual, inclusive, na edição passada, o próprio professor Anielson fez o editorial. Então é um esforço, né? E participar de uma sessão dessa, receber um feedback dessa qualidade, eu só posso agradecer e vamos levar em consideração para estar melhorando esse e os demais trabalhos. Nossa, Rodrigo, fico muito feliz de saber que a gente vai ter mais repositórios aí, né? A SPM tem também, né? A central de casos da SPM, né? Eu até venho conversando com o professor Gaspar, a professora Manolita, que cuidavam, eles até sabem que perdeu um pouco do tracking ali de publicação. A gente tem uma série de revistas no Brasil também, a própria RAC, né, publica caso também, e é muito, muito bom que a gente tenha mais um lugar de qualidade, e principalmente com esse foco que vocês estão colocando no ensino médio, né? Porque a gente sabe hoje que com a nova estrutura do ensino médio, por exemplo, disciplinas como empreendedorismo, tudo isso está se aproximando, né? E do ensino médio em geral, né? Não só dos técnicos. Então, é muito bom. E se eu puder, enfim, qualquer momento, quero conhecer melhor a revista e puder aí também participar e contribuir, vai ser um prazer. Parabéns. Gabi, vamos para o próximo? Posso só, talvez, eu gostei muito essa didática ali de utilizar o caso ao longo do semestre. Eu tenho tido essa experiência numa experiência docente que eu tenho acompanhado um professor em sala de aula e ele usa um caso ao longo do semestre. Mas a minha dúvida seria se talvez não seria uma opção interessante também oferecer uma possibilidade de uma aplicação mais rápida do caso. Também não sei se seria possível ou se seria o ideal ofertar somente uma possibilidade ou abrir para outras possibilidades, que eu acho que talvez seria um pouco mais fácil de aplicar, porque penso que, por exemplo, essa questão do caso ela é uma questão pontual, que, claro, pode ser aplicada para outras organizações, mas você está sempre voltando o planejamento estratégico para mudar para a ESG. Então, pode ser que existam outras empresas que talvez teriam outros dilemas e que poderiam usar isso ao longo do semestre do que aplicar somente um caso ao longo do semestre. Cristal, seu nome? É isso sim, a Cristal. Ah, que bonito, diferente. Não, é muito boa a sua consideração. Eu vou fazer só sem querer entrar muito no mérito, mas a Germinari é uma escola mantida pelo Instituto JF. Então, quando nós selecionamos as marcas, a gente busca sempre alinhar com os presidentes das empresas que fazem parte do grupo, no caso a Seara e a FAM, que a gente se dedica mais, né? E a gente busca reproduzir na experiência dos alunos a mesma dinâmica de um gerente de produto, que não fica uma hora ou mesmo 6 meses cuidando de uma marca, ele trata disso por um período mais longo. Em dinâmica que a gente busca alinhar com os negócios para formar pessoas que vão, isso é um ponto que a Camila pode até complementar, realizar estágios e trabalhar nas empresas do grupo a partir dos 14 anos de idade. Então, existe essa proximidade com o negócio e um alinhamento que é necessário olhando estas empresas que fazem parte. Ô, Rodrigo, eu entendo o ponto da Cristal e eu vou fazer e também entendo a tua, né, a proposta, ela tem como proposta essa inovação mesmo didática, né? E ela é super bem-vinda. Eu acho que, assim, Cristal, o caso, ele sempre pode ser posicionado de mais de uma forma, né? Tanto, por exemplo, alguém pode pegar esse caso e abandonar a discussão de ESG e resolver falar sobre posicionamento, por exemplo, de mídias
mídias sociais, né? A parte de comunicação em mídias sociais. Um caso, ele sempre serve para discutir outras coisas, mas quando a gente faz a nota de ensino, a gente precisa, né, fazer uma direção e deixa aberto dizendo ali, olha, para quem quiser, essa nota, esse caso poderia também ser usado para discutir tal, tal, tal. Isso quando a gente escolhe o objetivo de aprendizagem. Quando a gente fala da técnica de aula, eu acho que fica a mesma coisa. Eu acho que essa sugestão da Cristal, ela é bem-vinda para colocar até no final, sabe, da nota de ensino, como colocando, olha, quem quiser adotar esse caso para discutir em uma única sessão, ele pode ser adotado usando isso, e aí bota ali uma parte da nota de ensino explicando isso. Porque é o que a Cristal falou, né? São poucas as instituições que vão poder adotar como a Germinari usa. E a gente não está aqui propondo que a Germinari altere a sua forma de usar, mas que o caso possa estar preparado para ser utilizado em diversas escolas que não adotam a mesma metodologia, né? Então, acho que a dica da Cristal é super bem-vinda. Vamos lá, Gabi, acho que podemos ir para o próximo. Tá bom. Agora, o próximo é do O Brasil é Ouro, do Hébio e da Daisy. Vou começar a compartilhar aqui com vocês. Estimados avaliadores do SEMEAD e demais presentes, meu nome é Hébio Menezes, sou estudante do programa de pós-graduação em administração da UFV, em nível de doutorado, e apresento para vocês este trabalho no formato de caso para ensino, de minha autoria, com a estudante Daisy Amâncio, também do programa de pós-graduação em administração da UFV, e ele é intitulado O Brasil é Ouro, Indicadores de Desempenho na Gestão do Legado Olímpico. Então, o caso ele trata da gestão do esporte, mais precisamente do período, né, pré e pós-Jogos Olímpicos Rio 2016, e ele tem como ótica os indicadores de desempenhos qualitativos no plano plurianual 2016 e 2019. As discussões elas são possibilitadas a respeito dos objetivos do PPA, que estão relacionados ao legado olímpico, partindo da visão de um dos gestores da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, em que analisa-se o risco da existência de estruturas deficitárias pós-Olimpíadas, bem como as possibilidades de melhor utilizá-las e geri-las, mediante o suporte de indicadores de desempenhos adequados que envolvam, além dos contextos político e econômico, o âmbito social. Então, uma breve introdução, né? O Rio de Janeiro será a sede das Olimpíadas de 2016. Não se falava em outro assunto no Brasil em outubro de 2019, e naquele momento o Brasil possuía a 10ª economia do mundo e a expectativa de gasto do governo federal superava a casa dos 20 bilhões de reais, o que demonstra uma necessidade inegável de um bom planejamento orçamentário, além de metas de execução e legado. Nessa conjuntura, o Programa Esporte, Cidadania e Desenvolvimento, descrito no PPA, teve como objetivo preparar e realizar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e executar o legado esportivo. Então, existisse, né, um cenário promissor, com investimentos de diversos programas de governo e da iniciativa privada. Os planos plurianuais previam investimentos para desenvolver o país na área do esporte de 820,9 milhões para reformas e instalações em Deodoro, 393,1 milhões na construção de instalações permanentes, Centro Olímpico de Tênis, Velódromo Olímpico e climatização das arenas cariocas, 365,4 milhões para estruturas temporárias, né, que é a Arena do Handebol, Estado Olímpico de Esportes Aquáticos, e 159,2 milhões para linhas de transmissão de alimentação e energia elétrica. Então, nos antecedentes é possível ver, por exemplo, o valor pago de despesa por programa orçamentário. Tem-se aqui o valor de 375 milhões, 124 mil, né, com o maior valor para a defesa nacional. O esporte, cidadania e desenvolvimento, é possível ver aqui de rosinha esse valor de 375 milhões em 2016. Em 2017, o esporte, cidadania e desenvolvimento tem aqui o valor de 18 milhões, todos esses dados retirados do portal da transparência. E no ano de 2018, o valor alaranjado, né, que é o de esporte, cidadania e desenvolvimento, de 15 milhões 793 mil. Então, como que funciona, né, a gestão do legado olímpico? O contrato assinado pelo governo do Rio de Janeiro em 2017
com uma autarquia federal, né, com data final de acordo para 30 de junho de 2019, para a realização dos Jogos. Eis que o tempo passou e a data chegou. Assim, o contrato ele foi encerrado e parte do Parque Olímpico foi fechado, vez que não havia nenhuma empresa para assumir como substituta. Até junho de 2019, o governo não apresentou nenhum planejamento de gestão do legado, ou seja, a utilização mais eficiente, né, das instalações que estavam no Rio de Janeiro, sendo que, alguns meses antes, chegou a surgir a promessa de criação de um novo órgão para substituir a autarquia que antes comandava a gestão do Parque Olímpico. Ademais, os indicadores de desempenho fixados estão relacionados somente às metas traçadas para a realização dos Jogos, ou seja, a eficácia não incluindo o período subsequente e a forma como as metas foram atingidas, que seria a eficiência, e muito menos os impactos e reflexos no contexto econômico, político e social, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população, que aí sim seria um indicador de efetividade. Então, qual é o dilema? Ante o exposto, né, o dilema de Nelson, que era o gestor, consiste em como agir para, considerando as metas traçadas e já atingidas, manter uma estrutura que se encontre deficitária e ainda utilizá-la para continuar as ações do legado descritas no PPA? Então, existem essas questões para reflexão. Como potencializar o uso pós-Olimpíadas das estruturas levantadas pelo Programa Olímpico e, além disso, atrair empresas para gerir o parque esportivo? Como pensar a gestão do legado a partir dos indicadores de desempenho estipulados no PPA? Seria viável estabelecer novos indicadores para maximizar os resultados da gestão do legado? Como esses poderiam ser definidos? Então, novas possibilidades se apareceram para Nelson. Cabe, então, ao gestor reunir de forma sistêmica sua experiência e seu conhecimento prévio sobre gestão pública aos dados obtidos do PPA 2016-2019 e também aos conhecimentos recém-adquiridos sobre o Balance Scorecard, para, com isso, enriquecer seu processo reflexivo sobre as possibilidades disponíveis para a solução do seu dilema, entregando teoria e prática na sua tomada de decisão. Quais são os objetivos desse caso de ensino, de aprendizagem? Promover o debate entre os participantes no que tange aos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade e as formas de mensurar dados mais subjetivos, como por meio do uso do Balance Scorecard, para então auxiliar a tomada de decisão do gestor Nelson, a partir dos conceitos relacionados à gestão do legado esportivo em consonância com o indicador de desempenho qualitativo definido pelo PPA e referente a essa temática. Então, existe essa comparação sobre eficácia, eficiência e efetividade a partir de dados que são expostos, dados não financeiros expostos, Por isso, a questão do desempenho qualitativo e reunir esses dados e fazer uma análise de balanço scorecard para poder colocar o gestor Nelson numa melhor situação para tomada de decisão. Os aspectos pedagógicos desse caso de ensino. Então, existe uma leitura individual, com reflexão e buscas por respostas para cada uma das questões que afligem o gestor, disponibilizar o tempo para a leitura prévia e pesquisa, se a intenção for uma abordagem mais aprofundada sobre o tema. Aconselha-se a dividir a sala em grupos de até 5 pessoas, para que em torno de 30 minutos debatam e proponham soluções. Em seguida, promover a discussão sobre mediação do professor das possíveis soluções que encontraram. E existe também a possibilidade de interação em mídia digital, via fóruns acadêmicos, para melhor fazer a análise das informações coletadas. Também, para esse caso de ensino, colocamos algumas questões da ciência, como uma revisão de literatura, para que os alunos eles possam analisar, coletar melhor as informações para balizar as suas discussões em sala de aula. Então, primeiro, sobre política pública, que segundo Peters é a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam na vida dos cidadãos. Mello diz que cada vez mais as políticas públicas têm se tornado instrumentos de diálogo entre a sociedade e governo, sendo norteados por necessidades e expectativas voltadas para a coletividade e influenciados pela mobilização social. Já Cavalcante, quando o assunto permeia resultados de políticas públicas, os conceitos dos 3 Es, eficiência, eficácia e efetividade, são comumente usados, vez que procuram traduzir a avaliação do desenvolvimento e execução da política pública como um todo. Dessa forma, os indicadores do Balance Scorecard voltado para a realidade pública devem medir a satisfação do cidadão e da sociedade com os serviços prestados pelo Estado,
Outro sim, Guilherme destaca que este modelo deve verificar se a ação pública atende com qualidade o cliente que usufrui desse serviço e se os recursos públicos são otimizados no cumprimento dessa ação. Partindo de todos esses pressupostos, o estudante deve se colocar no lugar de Nelson e avaliar o quanto as metas atingidas influenciam diretamente na resolução do seu dilema, avaliando também se a resolução do problema em questão auxiliou no desenvolvimento econômico-social do local onde estão inseridos os autores. E é isso, referências, muito obrigado. Bom, pessoal, vamos lá, parabéns aí aos autores também. Vou abrir também para a gente fazer as considerações. Gabi, tem alguma Posso começar de novo? Pode. Então tá bom, estava esperando o pessoal, mas vamos lá. Eu achei muito legal que o caso ele se baseou nesse contexto das Olimpíadas. Eu acho que vocês tiveram uma sacada assim muito interessante, muito boa de trabalhar essa temática. E um outro ponto que eu gostei bastante também foi do nível que o Nelson ele atua. Então, teria uma possibilidade também de colocar o Nelson como um ministro do esporte, ou algum profissional de um nível hierárquico maior, de um nível um pouco mais distante. Eu acho que trazer o Nelson para a Prefeitura do Rio de Janeiro, isso ajuda também a trazer essa proximidade do aluno. Então, é algo longe, mas pelo menos é menos longe do que se fosse o Ministério do Esporte, alguém lá de Brasília querendo resolver a situação. Eu achei isso bem legal. E meu comentário, ele se volta mais a apresentar no caso um pouco maior apresentar no caso uma abordagem um pouco maior do contexto social, porque resolver o problema do Nelson é um dos objetivos lá do caso, também olhar para esse lado social. Só que no caso não é apresentado a voz dessas pessoas, sabe? Poderia ter uma historinha ali do Nelson, ele entrevistando alguns moradores e trazer bem mais esse sofrimento que as pessoas estão passando por ter o espaço e não poder usar. Então, trazer mais olha, as pessoas estão aqui, estão falando que tem problema, sabe? Para comprovar que realmente é uma situação que precisa ser resolvida, tá? Deixa eu ver. Gostei bastante também do caso, no geral, achei que ele está muito bem escrito. E uma outra sugestão seria vocês colocarem algumas manchetes de revista, assim, tipo, Nelson viu tal notícia saindo em tal jornal sobre o espaço, para trazer mais ainda essa veracidade, porque tem notícia sobre isso. Então, seria uma ideia. Uma outra ideia também seria o Nelson começar a desenhar a matriz. Porque, Nelson começou a desenhar e aí agora você precisa ajudá-lo, sabe? Uma coisa nesse sentido para justamente trazer esse engajamento e essa proximidade do aluno. Mas assim, gente, muito legal a ideia, achei que ficou bem interessante. Parabéns. Mas, vamos lá, pessoal, mais alguém quer fazer alguma ponderação? Bom, pessoal, meus comentários vão, assim como foi no caso anterior, em cima da estrutura, né, do caso. Eu sempre procuro fazer contribuições nesse sentido, porque eu participo de diversos sessões, né? Por um acaso, até esse tema é um tema muito valioso para mim. Meu doutorado foi em gestão na parte esportiva, né? Na parte de marketing esportivo, mas nem todos os temas, claro, eu consigo compartilhar aí, né, e contribuir no tema específico, mas na estrutura do caso. E aí, de novo, assim, eu acho que a minha sugestão vai no sentido de melhorar o parágrafo de abertura do caso. Ele está bastante objetivo, bem legal, e a ideia é essa mesmo, acho que o dilema está bem apresentado, mas eu apresentaria o Nelson aí,
né, apresentar o protagonista logo de cara, para o aluno entender assim, no lugar de quem que eu tenho que me colocar, né? Então, eu apresentaria o Nelson, o que o Nelson faz e qual é o dilema que o Nelson vai estar vivendo, esse dilema na voz dele, né? Que ele vai precisar montar esse monitoramento aí das métricas, tá? E aí, de novo, trocando, nessa seara, o presente caso, não, nessa seara, o Nelson, né? Precisa fazer isso. Por quê? Porque aproxima o aluno de novo. E aí, um outro ponto muito positivo desse caso, que eu acabei não comentando no início, é o fato dele trabalhar com gestão pública, né? A gente vem comentando isso aqui dentro do SEMEAD, são poucos né, ainda o material que se tem de gestão pública no Brasil, e é muito legal quando a gente pega casos, porque são dilemas diferentes de um dilema de uma gestão organizacional. Então, vocês também estão de parabéns nesse sentido, e eu concordo aí com a Gabriela quando ela colocou, né, dessa proximidade do Rio de Janeiro, tudo isso. E aí, minha segunda sugestão é, no fechamento do caso, não mencionar o Balance Scorecard. O caso ele tem uma natureza muito indutiva, né? A partir da descrição do caso, do debate do caso, a gente apresenta o conteúdo, apresenta as ferramentas, os conceitos, as teorias. Então, eu deixaria o Balance Scorecard, dependendo do curso, né? Ou o aluno já viu o Balance Scorecard e vai ele fazer o depara do tipo, olha, eu consigo usar o Balance Scorecard para esse tipo de gestão que o Nelson está precisando, de montar métricas de desempenho, e aí, em cima do aluno já conhecer aquilo dentro do curso, desenvolver outros conteúdos ali dentro, né, ligados a, por exemplo, a questão da gestão pública, correlacionada ao Balance Scorecard, né? Ou seja, falar, ok, a gente conhece o Balance Scorecard lá para uma organização, quais são os aspectos quando isso vem para a gestão pública, ou se o aluno nem conhece o Balance Scorecard, já apresenta o Balance Scorecard, né? Já nasce ali dentro da discussão junto com a questão da gestão pública, específico para a gestão pública. Tá? As perguntas estão muito bem definidas, elas estão bem amplas, estão seguindo o processo indutivo. E aí a minha sugestão é a seguinte, vocês colocaram uma revisão de literatura. Eu prefiro, e aqui é uma questão mais estilística, né, mas eu vou explicar por quê. Eu prefiro quando essa revisão de literatura está construída junto com a resposta das perguntas, já fazendo a conversa, o diálogo com o caso. Por que isso? Porque imagina-se que um professor, quando vai adotar o caso, ele já conhece, né, as teorias de políticas públicas, porque senão ele nem vai adotar um caso para discutir políticas públicas se ele nem não conhece nada. Ele não, né, o professor ele utiliza o caso dentro do objetivo de aprendizagem que ele tem na aula, já ligado a conhecimentos que ele já tem, né? Então, avaliação e monitoramento, gestão pública e esporte. O que o professor não conhece? Como que o caso dialoga com essa literatura? Por quê? Porque cada caso a gente se prepara para a discussão, mas a gente sabe que a hora que a gente entra em sala de aula, essa discussão, muitas vezes, ocorrem ramificações que a gente não estava preparado. Quando o autor do caso já aplicou o caso, já traz esse diálogo entre literatura e a utilização do caso, o professor que vai adotar o caso se sente muito mais seguro. Então, vocês não perderiam nada disso, porque isso tudo é muito rico, mas eu traria já para as questões, já fazendo o diálogo para o caso específico, tá? Em vez de deixar só uma revisão de literatura. Então, essa é são as minhas principais considerações. Nossa, para mim foi uma aula, professora. Muito obrigado. Desculpa que eu fico falando rápido, é que a gente tem pouco tempo. Sim, vou tentar ser o mais breve possível também. Agradecer as considerações da Gabriela, primeiramente, também da professora Flávia. A gente está começando agora nessas questões relacionadas a casos de ensino, eu e a Deise,
não assim, tive muito acesso aos casos de ensino durante a graduação, algumas disciplinas ou outras, mais voltado mesmo àquela estrutura de artigo, aprendizagem mais voltada para a teoria, né? E eu senti um pouco da falta da prática, e em contrapartida, no mestrado, eu tive um pouco mais acesso com outros professores, e eu gostei muito de como é feita a aprendizagem, como que os alunos entendem, né, a partir do caso de ensino. E fiquei até empolgado com as falas da Camila, né, e do Rodrigo, se eu não me engano o nome dele, né, de antes de utilizarem essa metodologia para a aprendizagem dos alunos, principalmente de ensino médio. Eu acho que vai dar um senso crítico para eles completamente diferente, e uma visão deles como que funciona o mercado. Então, agradecer mesmo essa aula e tentar colocar tudo em prática assim, no artigo, e a gente tem, no caso para ensino, tá vendo? Como que fica já Mas, colocar tudo. Hébio, se vocês estão iniciando, eu vou dizer o seguinte: vocês estão arrebentando, porque o caso já está muito bom, e são pequenos ajustes mesmo, e só vou te fazer um alerta: cuidado, que caso é uma paixão, esse mosquitinho morde a gente, depois a gente não quer parar de escrever caso. Sim, eu achei uma E delícia. vocês levam o maior jeito, então esse bichinho vai morder rapidinho vocês. E aí, agradecer, obrigado. Vou tentar levar tudo para o texto, para a gente poder publicá-lo em breve. Com relação ao esporte, professora, só falando, eu sou um apaixonado, tá? Então, a maioria dos meus artigos eu acabo levando para a área esportiva. O meu primeiro artigo da graduação foi sobre marketing de relacionamento, então tem um pouco de relação também com programas de sócio-torcedor. Eu sou apaixonado e aí eu acabo tentando levar um pouco as duas paixões, assim. Pois é, o meu doutorado foi sobre sócio-torcedor. Depois a gente troca aí figurinhas. Sim, a gente troca figurinha. Eu vou botar aqui, até a Camila tinha me pedido, eu vou botar meu e-mail aberto para todos aqui, porque aí também, né, o bom do CMEAD, dos congressos, é esse, né? A gente conseguir aí se aproximar e identificar pontos em comum, e a gente está podendo trocar figurinhas aí. Vou deixar aqui meu e-mail para todos. Podemos ir para o terceiro? Podemos, Tá Gabriela. bom. Agora, então, a gente vai para o caso O Assadão do Zé. Esse caso eu achei bem interessante também, para começar pelo nome. Olá, eu me chamo Cristal, sou mestranda do programa de mestrado profissional em administração da Univale, e em conjunto com a minha colega Leana, desenvolvemos esse caso chamado Assadão do Zé. O Assadão do Zé, ele é um caso voltado para a área de marketing, e ele é uma situação real devido à pandemia. O Zé, que é o personagem principal do caso, ele trabalhou desde cedo numa indústria de equipamentos para a área agrícola, e como ele começou muito cedo no trabalho, ele se aposentou muito cedo. Então, finalizados os 35 anos de contribuição, o Zé se aposentou, e com essa saída da empresa, com dinheiro guardado como FGTS e toda a questão de aposentadoria, o Zé resolveu investir e empreender, abrir o seu próprio negócio, dentro de uma área que prestaria serviços para essa empresa onde ele trabalhava até então. Só que, infelizmente, com a greve dos caminhoneiros, que foi uma situação do ambiente externo, o Zé entrou em falência, porque ele tinha prestação de serviço em diversos estados, e as pessoas estavam esperando os equipamentos e o material chegar para que eles pudessem executar o serviço. Só que com a crise dos caminhoneiros, esse material nunca chegava, então ele teve que manter essas pessoas em outros estados durante muito tempo, e isso acarretou num grande prejuízo para a empresa, e infelizmente ele não conseguiu se manter. Depois dessa decepção, dessa frustração dentro desse negócio, a família do Zé foi passar umas férias na casa dos parentes da esposa dele, no litoral de Santa Catarina, e eles gostaram da cidade, conheceram bastante coisas, tiveram vontade de morar por lá. Quando eles estavam voltando, a esposa conseguiu se candidatar para uma vaga de emprego nessa cidade, e dentro de um mês ela fez entrevista, foi aprovada na entrevista, e eles mudaram de cidade. Eles são do interior do Paraná e foram morar, então, numa cidade do litoral de Santa Catarina.
Depois de um passar de tempo, a família já estabilizada, já acostumada com o novo ambiente, o Zé resolveu cumprir um pouco mais com a renda familiar e também preencher um pouco mais o seu tempo fazendo algo que gostasse, e ele resolveu empreender, só que agora dentro da área da gastronomia. Era uma área que ele já tinha bastante afinidade, inclusive na época que ele estava trabalhando nessa outra indústria, ele já tinha feito um curso de chefe de cozinha, então ele sempre buscava se aperfeiçoar, ele sempre fazia refeições para os amigos, para a família, e todos elogiavam muito, mas ele sempre entendia isso como um hobby e não como uma renda. E agora, como ele tem mais tempo, como ele tem mais liberdade financeira, ele resolveu empreender dentro dessa área. Aqui alguns pontos importantes, principalmente sobre o assadão do Zé. O assadão, na verdade, ele teve um tempo de planejamento e também de pesquisa, e esses são os principais pontos que são trazidos pelo caso, as principais informações, que é um pouco de pesquisa de mercado para conhecer os concorrentes, para conhecer o meio onde ele está se inserindo, para entender qual é o comportamento do público, o que seria interessante de trazer como produto para fornecer para essa população. E também ele fez com um pouco mais de tempo, então ele programou, conversou com os vizinhos, conversou com os estabelecimentos próximos para fazer a divulgação desse espaço novo que ele abriria. E na semana que ele inaugurou, na semana seguinte, houve o decreto estadual decretando o lockdown de todos os estabelecimentos que não fossem de atividades essenciais, que geralmente eram as mais voltadas para a área da saúde, farmácia, hospital, enfim, essas atividades primordiais, além de depois eles irem abrindo concessões para outras áreas de atuação. Nesse primeiro momento, todos os estabelecimentos deveriam se manter fechados. E aí a gente entra no nosso principal dilema. O que o Zé poderia fazer? Naquele primeiro momento, obviamente, ele não tinha um posicionamento de o que ele poderia fazer, porque até então ele deveria fechar as portas e ficar em casa. Porém, ele precisava replanejar tudo que ele já tinha feito, aquelas estratégias que ele tinha se definido, enfim, todas as outras questões que importavam para o negócio e que já tinham sido determinadas, inclusive executadas, precisavam ser alteradas em decorrência dessa situação da pandemia. O caso de ensino, então, ele busca principalmente desenvolver a flexibilidade, o raciocínio analítico, uma visão holística do negócio e, principalmente, exercitar a criatividade, porque a partir desse momento, as pessoas que precisam fazer um planejamento, elas precisam, talvez, pensar em ideias que nunca tenham sido pensadas. Então, o principal objetivo deste caso de ensino é desenvolver essas capacidades. Esse caso ele é indicado para disciplinas de graduação e cursos técnicos, principalmente disciplinas introdutórias relacionadas a marketing e principalmente que abordem os conceitos dos 4 P's do marketing: produto, preço, praça e promoção. Aqui eu trouxe algumas considerações sobre as notas de ensino. Então, nós indicamos esse caso de ensino com uma sugestão de aplicação para que seja refletido, por exemplo, que outra situação poderia ter trazido essa mesma necessidade de redefinir o plano de marketing? Que elemento do plano de marketing teve alguma alteração que precisou fazer essa redefinição de planejamento? Outras informações, como, por exemplo, quais são as etapas do planejamento de marketing para que o aluno consiga identificar que ele precisa voltar em determinado passo para depois ter informações que subsidiem as estratégias dele e as tomadas de decisão. Ele também oferece uma possibilidade de uma tarefa. Então, o aluno pode desenvolver novamente esse plano de marketing de acordo com informações que ele pode pesquisar externamente e definir novas estratégias de marketing que ele poderia sugerir para o negócio do assadão do Zé. E, por último, ele deixa um gancho para puxar novas tendências sobre o planejamento de marketing e novos conceitos, novas teorias que têm sido abordadas dentro desse assunto. Aqui estão as nossas referências.
E o nosso agradecimento à FAPESC. Nós somos bolsistas da FAPESC pelo Programa de Mestrado Profissional em Administração da Univale. Obrigada. Parabéns aí pelo caso, para Cristal e para Leana. Vou abrir de novo aí para a gente fazer as considerações. Gabriela, vai começar de novo? Começar de Você novo, tira a então. vergonha do pessoal. No próximo eu já começo direto, então, professora. Ótimo. Pessoal, parabéns aí, Cristal, pelo desenvolvimento do caso. Eu achei que ficou muito interessante, principalmente pelo nome, igual eu já falei, eu acho que isso traz muita proximidade. Um ponto que eu acho que seria interessante é vocês abordarem mais aquele leve comentário que o Nando fez para o Zé. Porque é aquele comentário que vai desandar todo o pensamento do Zé a respeito de como lidar com o negócio, de quais as ferramentas que ele vai utilizar. Então, já que esse é o principal ponto, seria legal vocês colocarem alguma fala do Nando mostrando para o Zé o que não deu certo. Por exemplo, alguma foto de um review de aplicativo que ele teve alguma nota mais baixa, baixas estrelas, assim, para enfatizar que o Nando ele não está falando isso do nada, que realmente aconteceu problemas, né? Eu acho que isso seria bem interessante. Deixa eu ver mais algum outro comentário que eu fiz aqui. Ah, tá. Eu achei bem legal vocês terem dividido as questões da nota de ensino entre transitions e qual que é a outra? As discussion questions. Discussions, isso. Assim, pelo menos, dá para os professores terem muito mais controle do que fazer, em que momento fazer. Eu acho que isso é essencial também, porque quando a gente está aplicando o caso, acontece exatamente o que a professora comentou, né? A discussão vai indo e a gente tem que retomar o controle em algum momento. E eu achei isso essencial, assim. Só que eu achei que as questões, eu até marquei os números aqui, TQ2 e TQ3 estão muito fáceis, assim, lendo o caso, eu entendo o motivo delas existirem, só que eu achei que elas são muito simples, assim, daria para responder com simples sim ou não. E eu acho que vocês poderiam trabalhar um pouquinho mais nessas duas questões especificamente, para que elas consigam atingir o objetivo delas, elas estão lá por um motivo, ok? Só que elas são muito fáceis, assim, sabe? Então, dificulta um pouquinho mais para o aluno, que eu acho que isso vai agregar ainda mais para o caso de vocês. É isso, gente, parabéns pelo artigo. Eu fiquei bastante aflita, assim, logo no começo, que o Zé já abriu o negócio, estava super bem, foi crescendo, greve dos caminhoneiros. Eu nem lembrava mais que tinha acontecido a greve dos caminhoneiros. Eu falei, gente, verdade, socorro, coitado desses empreendedores. Eu já pensei na realidade, né? Depois veio a pandemia. Falei, gente, que horror. Mas é isso, parabéns. O caso está muito, muito interessante mesmo. Bom, pessoal, o caso não só está muito bem, concordo com a Gabriela, está muito interessante, como também ele está muito bem estruturado, né? Todo mundo aluno da ANET, é isso? Ou do... Sim, a professora Anete e o Sidney. Pois é. A Anete e o Sidney são... Ontem até a Anete me escreveu de noite falando assim, você me botou numa enrascada, porque era para eu entregar o prêmio do melhor caso e eu não estou presencialmente no congresso e precisava que a pessoa estivesse presencialmente. E a coordenação do SEMEAD me pediu que indicasse alguém para me representar. E eu falei, olha, a melhor pessoa que eu consigo, que eu sei que está no congresso e que pode me representar é a professora Anete, porque ela também é uma sumidade, junto aí com o professor Nielsen, o professor Vitor do COPEAD, são as referências aí no Brasil nesse campo. Né, o professor Sidney, enfim, são todos parceiros muito queridos. E aí, eu não sabia qual era o caso que tinha ganho, porque o caso, a premiação é pelos avaliadores, é a nota que os avaliadores vão dando. Então, ninguém sabia. Isso mostra, assim, que realmente vem do sistema mesmo, do processo de avaliação, né, muito idôneo, né? Não é uma pessoa que escolhe tudo isso.
Aí ela me escreveu ontem à noite: Flávia, você me botou numa cilada, porque quando eu fui anunciar e veio o papel, era o caso da minha aluna, que ganhou o prêmio. Aí eu fiquei até sem graça na hora e falei que a culpa era sua. Eu falei, é mesmo, mas é que eu não sabia. Mas é porque, assim, a professora Anete também é uma dessas referências em caso, né? Então, parabéns, o caso está muito bem escrito. O que que eu daria como sugestão? Na parte das notas de ensino, onde você coloca os objetivos, deixar eles mais detalhados. Por que isso? Primeiro que aquele primeiro parágrafo dos objetivos, trazer uma perspectiva analítica, isso é o objetivo de qualquer caso tem isso como objetivo, né? Esse é o grande papel que o caso de ensino tem. O que o teu caso traz de específico como objetivo de aprendizagem? Que é, por exemplo, essa questão do planejamento de marketing, eu acho que precisa estar ali mais específico. Por que isso? Porque o professor que adota o caso, ele vai olhar ali para os objetivos e vai falar, ok, esse caso se encaixa em qual das minhas sessões? É na minha sessão que eu vou falar, por exemplo, de marketing mix? Então, ok, eu vou utilizar esse caso para isso. E aí, um outro ponto que eu queria aproveitar o teu caso para reforçar aqui, que ontem teve até uma discussão aqui no SEMEAD, que tem a ver, Cristal, com a tua fala do posicionamento do caso, né, lá para o primeiro artigo, a gente costuma posicionar bem o caso em termos de objetivo, em termos do tópico, e muitas vezes deixar ele muito amplo em função do público a ser usado. E eu gostei muito que você é muito objetivo em dizer, olha, esse caso foi escrito para graduação. Claro que se alguém de pós-graduação quiser usar como uma revisão, ok, mas o público-alvo que esse caso foi desenhado foi para a graduação. E eu acho que essa questão do posicionamento ela é muito importante para, de novo, aumentar as chances de utilização desse caso por outros professores. Porque aí o professor de graduação vai falar, então, realmente o caso tem a complexidade que eu preciso que ele tenha para um público de graduação. Tá? Às vezes a gente vê as pessoas colocando esse caso, isso é para tudo, né? Ensino médio, graduação, pós-doutorado. Não, nunca vai ser. Né? A gente sabe, quando chega num curso de pós-graduação, as reflexões de marketing são muito maiores do que apresentar aí de forma indutiva o marketing mix, né? Que você faz no teu caso. Mas sim, se um professor precisar fazer uma revisão, dependendo do público da pós-graduação, ele pode utilizar. Então, você não fechou essa porta, mas você deixou bem claro qual é o teu público. E eu acho que isso é muito importante quando a gente está falando de caso, para a gente aumentar o posicionamento e a chance dele ser adotado. Tá? Então, acho que essas são as principais ponderações aí que eu gostaria. E eu gostei muito das ponderações da Gabriela a respeito das questões, que eu também concordo com ela. E eu queria só fazer talvez essas questões que você chamou de transition, pelo que eu entendi, vocês vão entregar aos alunos para eles discutirem nos pequenos grupos, não é isso? Tá. Então, só um ponto de vista conceitual, essas são as assignment questions, e não a transition questions são questões que trabalham junto com as discussion questions para o professor. Tá? A questão que a gente entrega para a salinha e que a gente pode ir recuperando depois, a gente chama de assignment questions. Tá? Ontem até alguém estava falando, a gente podia marcar, e eu até marcar com a Anete, para a gente fazer uma grande revisão aí, usar os congressos mais para fazer o workshop, tudo isso para a gente retomar aí esses pontos. Tá? Mas é isso, parabéns e publicar, porque o caso é bem interessante e tem aí, né, alcance na Univale, que não falta é journal aí para você publicar o caso. Muito bom. Podemos ir para o último caso, então? Posso agradecer primeiramente as considerações de vocês. Muito obrigada mesmo. Com certeza já deixei tudo anotadinho aqui para a gente voltar no caso, rever isso para submeter para publicação. A questão das transition questions, na verdade, o intuito delas é fazer um esquenta e migrar entre uma discussion question e outra sem deixar uma lacuna, né? Isso. Então, esse é o objetivo da transition question mesmo, você explicou certinho. Mas se ela é entregue para os alunos antes, para o aluno discutir no pequeno grupo, ela é também uma assignment questions, né?
Então, é que você usou as assignment questions também como transition questions. Mas aí, como o público em geral pode ficar perdido quando você chama de transition question, eu sugeriria chamar de assignment questions e dizer que elas vão ser usadas como transition question no processo de discussão do caso, tá? Tá Tá perfeito. bom, perfeito, obrigada. Bom, vamos lá então para o nosso último caso. Filhos no currículo. E agora? Vou ser aceita? Da Mona Lisa e da Paula. Olá, nós somos Mona Lisa Vasconcelos Ernesto Silva e Paula Luciana Brusque Sanches, da UFPB, e nosso caso para ensino se chama Filhos no Currículo. E agora? Vou ser aceita? Maternidade e carreira, o olhar da parentalidade. Bom, o caso começa com a história de Camila Antunes, que ela é cofundadora da consultoria Filhos no Currículo, palestrante, especialista em inteligência emocional e parentalidade. Nossa protagonista, profissionalmente advogada e pedagoga, e define que seu melhor projeto é ser mãe da Bel e do João. Camila se percebe como uma profissional muito mais focada, empática, criativa e produtiva após a chegada dos filhos, quando eles passaram a integrar seu currículo. Em 2015, a Bel chegou, que é sua filha primogênita, e parece que nada havia mudado. No entanto, algo mudou. E, diferentemente, na gestação de João, decidiu pedir demissão estando grávida, pois estava se sentindo um rebuliço emocional, não se reconhecendo mais. E após se sentir completamente sozinha, começou a pensar, e agora? Como seria? O que eu faria? Então, o caso começa a decorrer sobre a história da nossa protagonista, Camila, né, onde ela começa a ter vários questionamentos, né? E o primeiro deles é que não é possível que a vida seja assim. Não é isso que eu quero para a minha vida, eu mereço mais. E ela começa a refletir como os filhos agregam na vida dela, né? Proporcionando todos os dias um intensivo para conectar com soft skills, por exemplo, que são vistas como habilidades para o futuro, importantes para serem encontrados em qualquer profissional dentro de uma organização. Aí ela começa a questionar também, dizendo que a gente tem apenas uma vida que representa o que somos em nossa essência, dependente do nosso trabalho e dos nossos filhos. Ou seja, uma via de mão dupla, né? É um desafio constante e precisamos cada vez mais dar voz a essa temática, trazendo ela para um maior número de pessoas, né? Para se sensibilizarem e plantar essa semente para que a transformação ocorra verdadeiramente. Então, a Camila começa a colocar, né, para ela e para o mundo inteiro essa importância da conciliação entre a maternidade e a carreira. Né? Então, ela diz que nasce uma mãe e nasce uma culpa, né? A gente abdica de muitas coisas, né, que fazem parte da nossa vida profissional para se dedicar à vida pessoal e vice-versa. Então, ela diz que não é estático, não pode ser 50% só para a maternidade e 50% para o trabalho. Então, tem que estar muito equilibrado. E ela não queria ser uma mãe 50 e nem uma profissional 50. Então, como podemos resolver essa equação? E ela começa a refletir, né, de que filhos nos convidam a crescer e precisam estar no nosso currículo. A nossa vida nunca foi apartada, pelo contrário, a gente tem esses dois lados imbricados e que se correlacionam constantemente. Então, a chegada de um filho muda seu cérebro, conexões acontecem, você revisita os seus interesses, né, aquilo que te traz significado para você, e não dá para negar a existência e a transformação que essa criança te traz. Então, a partir desse momento, dessas inquietações, Camila começa a buscar em conhecimento sobre parentalidade, sobre educação, sobre carreira e como ela pode começar a conciliar toda essa questão interna dela e como ela pode externalizar isso, né, para fora, né, para o mundo. E aí ela conhece a Michelle, né, que fala sobre educação parental e ela começa a observar várias questões, né, sobre a parentalidade, como isso pode ser importante para o universo organizacional. E a partir de uma palestra, né, uma pessoa que estava vendo a palestra começou a falar: eu preciso apresentar vocês para a organização que eu trabalho. E a Camila fez a palestra inicial em fevereiro de 2019, né, intitulada Filhos e Carreiras Podem Caminhar Juntos. E aí, por meio dessa organização, né, Filhos no Currículo, Camila levanta questões reflexivas
sobre parentalidade, de percepção de filho como uma oportunidade, um convite ao desenvolvimento pessoal e a transformação pessoal e profissional. Então, ela vai passando isso, ela, né, é um projeto pessoal dela que acabou virando algo muito sério e que as próprias organizações começaram a comprar a ideia dessa mentalidade. E aí surge o dilema, né, do caso, que é a filha no currículo e a Camila tentam trazer impacto na vida dos pais, né, e das organizações, buscando um ajuste em temas, né, que antes eram vistos como separados e que viviam em conflito constantemente, mas que ainda é um dilema, né? Carreira e filhos não devem ser opostos e ações precisam partir das próprias organizações. E fica a indagação: como atrair, acolher, conectar e impulsionar o trabalho de homens e mulheres que estão vivenciando esse dilema? Já nas notas de ensino, a gente tem como objetivos educacionais, né, e recomendações de aplicação, refletir sobre a relação entre a parentalidade e as ações organizacionais, analisar estratégias que podem ser elaboradas pela gestão de pessoas para tentar amenizar o conflito existente entre o lado pessoal e profissional dos colaboradores e também discutir aspectos contemporâneos de uma gestão mais consciente, relacionada com os desafios entre a maternidade e a carreira. Como fonte e métodos de dados, a gente utilizou, né, entrevistas com Camila Antunes e algumas informações disponibilizadas, né, em mídias sociais e algumas plataformas. As disciplinas sugeridas para o uso do caso, né, envolve desde gestão de pessoas, né, com temas de carreira, trabalho, dual career, lifelong learning e equilíbrio entre a carreira e vida pessoal e políticas de recursos humanos, tanto de graduação e pós-graduação. Na questão 1, a gente propõe, né, o dilema da mulher que vive a maternidade concomitantemente à inserção do retorno ou manutenção no mercado de trabalho. No ambiente público, o dilema carreira versus maternidade provoca eventuais preconceitos, né? Descreva, justifique e exemplifique os conflitos que podem ocorrer nessa relação e suas principais consequências. A questão 2 convida o autor a refletir sobre como a organização pode incentivar uma gestão mais consciente com relação à parentalidade e estabelecer estratégias para antes e depois que seus profissionais têm filhos. Que estratégias as organizações poderiam adotar para inserir a parentalidade nas políticas de gestão de pessoas? A terceira questão pergunta: ter filhos no currículo pode acarretar implicações na vida profissional e pessoal? Como a parentalidade pode contribuir para as organizações discutirem ações para auxiliar na conciliação entre carreira e vida pessoal? Essas são as fundadoras da Filhos no Currículo, a Michelle e a Camila Antunes, né, que gentilmente forneceu informações, entrevistas e ficou sempre disponível para que a gente pudesse sempre consultá-la de certa forma para construir o nosso caso e as nossas inquietações também que começaram a surgir diante dessa nossa vivência como mãe e como profissional. Essas foram as referências que nos deram um embasamento teórico, tanto para a construção do caso, também como para o delineamento das notas de ensino. Agradecemos a atenção. Opa, peraí que eu estava mutada aqui. Gabi, já sabe, é tua. Vamos lá. Mona Lisa, Paula, achei muito legal a temática que vocês trouxeram aqui para o caso. Eu acho que essa temática é super deixada de lado, assim, né? Tanto em cursos de administração, pós-graduação. Eu acho que eu não tive nenhuma aula que nenhum professor, professora comentou essa questão de maternidade e organizações, como gerenciar isso, como abordar essa situação. Eu achei bem legal vocês terem trazido também falas da Camila, e eu acho que a minha sugestão aqui é mais voltada para como esse caso ele pode ser aplicado na sala de aula. Além do que vocês já colocaram, uma ideia bem interessante seria colocar os alunos para fazer uma apresentação para as empresas. Porque da mesma forma que a protagonista, ela tem a empresa dela que dá consultoria e faz apresentações para as empresas para conscientizar, colocando os alunos nessa posição também, eles também têm que buscar argumentos, eles também têm que desenvolver habilidades de comunicação, de apresentação, soft skills no geral.
Então, eu acho que isso seria uma forma que agregaria bastante para as notas de ensino lá, para as dinâmicas de apresentação, tá? No geral, meus comentários são esses, professora Flávia. Gostei bastante também da forma como está estruturado, trazer a personagem, a história de vida dela, é algo que agrega muito, que traz proximidade. De novo, a palavra da sessão hoje é proximidade, né? Traz essa proximidade. Então, parabéns, meninas, muito, muito bacana. Bom, parabéns aí às duas. Com relação ao formato do caso, assim como no caso anterior, eu não tenho, da descrição do caso, eu não tenho assim, nenhuma, né, fala, o caso está muito bem estruturado. Inclusive, né, eu tinha dito no início da sessão que alguns casos eu sempre falo o pessoal da sessão assim, ó, que eu não queria dar spoiler antes, né, que senão ficava assim, né, ó, o caso tal e tal podem ser usados como esse benchmark, né, assim, de a gente olhar e falar, pô, esse caso está estruturado assim, então vou usar mais ou menos esse guia. Eu fiz muito isso quando eu comecei a escrever caso e quando eu comecei a escrever artigo. Eu baixava artigo do Journal e via, como é que ele fez? Ele argumentou aqui a importância da questão lá, aí, opa, então vou fazer a mesma coisa. Então, claro, cada caso tem sua particularidade. Eu acho que a Gabriela notou bem, esse caso especificamente fala muito da dimensão humana e precisa falar da dimensão humana por conta, inclusive, do ponto que ele traz. É sempre importante a gente trazer a dimensão humana para o caso, porque ele, diferente de um artigo, diferente, né, a ideia do caso é isso, que a gente entenda que dentro das organizações você tem um protagonista que é o tomador de decisão, e ele tem ali todos os seus dilemas na hora da tomada de decisão. Então, ter a dimensão humana é preponderante num caso. Então, poder contar com diálogos, protagonista e antagonista, diferentes pontos de vista, são nuances muito ricas de um caso. Agora, tem casos que pedem mais dessa dinâmica humana, e esse era dado o contexto, né, e o objetivo de aprendizagem aí que ele quer trazer, que é essa discussão justamente da parentalidade. Qual é a minha sugestão? Eu não sei se vocês já aplicaram esse caso, né, já testaram ele em sala de aula, ainda não. Quando vocês testarem, vocês vão perceber que na nota de ensino está faltando... Gente, de novo, eu estou sendo cirúrgica aqui, tá? Porque o caso está muito bem escrito. Está faltando a abertura e o fechamento da discussão. Quando traz todo mundo para a plenária, como é que eu aqueço? Né? O que eu vou propor primeiro? Tem várias estratégias. Eu posso propor primeiro que alguém faça um grande resumo. Eu posso propor, como a Gabriela colocou, por exemplo, que os alunos tenham um pitch ali, né, das suas apresentações. Cada grupo prepara um pitch e eles fazem. Enfim, ontem tinha uma sessão que tinha uma professora até da SPM, a Renata, se não me engano o nome dela, que ela tem dado aula para ensino médio também, ela tem gamificado os casos. Então, ela faz joguinhos, sabe? Atividades gamificadas com os alunos, de votação, enfim, de diversas estratégias gamificadas. Então, né, a gente pode cada vez mais utilizar o caso com inovação, com métodos inovadores. Mas assim, como é que eu abro a sessão? Como é que quando eu trago todo mundo, que eu vou falar, ó, vamos aquecer, e também, depois que as questões são todas discutidas, que vocês botaram ali muito bem definido, né, o caminho todo está muito bem detalhado, como que eu fecho a discussão? Tão importante quanto a gente ter uma boa discussão é a gente ter um bom fechamento. Eu falo assim, o fechamento, ele faz com que o caso dure além da aula. O aluno vai para casa refletindo aquilo. Então, a forma mais simples de fazer o fechamento é uma grande revisão do conteúdo, né? Repassar ali todas as lâminas do quadro, falando, ó, então hoje a gente viu isso, 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 isso. Ou apresentar uma invertida do caso, né? Tipo, todo mundo foi lá e meio que a própria discussão levou todo mundo para tomar uma decisão A. Será que não tem uma carta na manga de falar, tá bom, mas a gente esqueceu de considerar isso, e isso. E aí fecha o caso, né? E aí os alunos vão para casa borbulhando.
pensando naquilo, né? Ou pedir que eles façam, ok, agora como é que a gente traz isso para uma outra situação em que está acontecendo isso, por exemplo, no caso de vocês é muito legal que vocês discutem a parentalidade não só do lado da mãe, mas do pai também, né? Então, colocar ali, ó, e se é um pai que ficou viúvo, sei lá, uma situação assim, é um pai que é responsável por cuidar sozinho ali dos filhos, trazer uma outra discussão para deixar ali. Aí eu deixo aqui essa discussão, essa reflexão para vocês levarem para casa e pensarem. Ou amarrar com um tema que vai ser discutido numa sessão seguinte, enfim. Tem várias estratégias, de novo, de fechamento. Então, indicar possíveis fechamentos também ajuda muito esse professor que vai adotar o caso de vocês. Então, acho que como está muito bem descrito ali a condução do caso em si, eu faria esse pequeno, né, reflexão sobre como abrir a sessão e como fechar ela. Tá? Mas no resto, tanto o caso de vocês quanto o caso acho que da Univale, das meninas da Univale, as meninas não, né? Que eram, eu acho que estão, como estrutura, são casos que eu sugeriria ali, indico sempre para. Estão muito bem estruturados. Né? Parabéns. A gente Com precisa... relação a esse caso, eu queria fazer uma observaçãozinha. Na verdade, quando eu li ele, eu tive a sensação assim, eu não sou da área de administração, né? Eu sou formada em comunicação, então eu não tenho muito bem o contexto de como é a formação do administrador. Mas a gente consegue perceber, por exemplo, essa relação da maternidade com a vida profissional em um recrutamento. Então, fica aí talvez uma ideia de pensar uma outra linha de raciocínio para as notas de ensino ou para discussão, ou para chegar nesse ponto de pensar como que você pode ser mais humano na hora da contratação, porque é muito comum da gente ver, por exemplo, está fazendo recrutamento e você olha currículo, titulação, habilidades, experiência, e às vezes quando chega na pergunta, você tem filhos? Aí a pessoa fica com receio de responder se tem, se não tem, quantos, qual a idade, porque dependendo do ponto de vista da organização, isso é positivo ou negativo. Então, eu acho que fica talvez uma ideia, eu vejo esse tema muito importante para tratar ele em graduação, principalmente porque você precisa formar pessoas que pensem nesse lado, porque elas também têm esse lado na vida delas, tanto pessoal como profissional, elas também têm essa relação, e elas estão contratando pessoas com essa mesma relação que elas têm na vida delas, e a gente precisa de mais pessoas que pensem dessa forma nas organizações. Então, fica, para mim, dá a sensação de que, além de ser um tema bem atual, é uma tendência que a gente comece a ter mais esse raciocínio dentro das organizações. Então, uma sugestão de pensar um pouco mais nessa linha de raciocínio para tentar encaixar dentro do caso de alguma forma. Mona Lisa ia falar antes da Cristal falar. Mas eu aproveito que eu abri o microfone para agradecer. Muito obrigada, professora Flávia, a Gabriela, a Cristal, pelas sugestões, que sempre são muito bem-vindas, e é uma honra estar aqui com vocês. Todos os casos que estão aqui são muito legais, e participar, a gente teve a disciplina com a professora Nielson no semestre passado, que foi fantástica, foi uma descoberta atrás de descoberta, aula por aula, e realmente para a gente foi o nosso primeiro contato também, né? Não com leitura, mas para fazer um caso. E a experiência é fantástica, como a professora Flávia falou, é apaixonante mesmo. A gente se apaixona, a gente só quer, não quer nem mais saber de artigo, é só caso. Eu tô nessa, Paula. A gente tá chegando aí, professora Flávia. Fazer a disciplina com o professor dele, o professor Nielson, foi professor da disciplina de caso na UFPB, é nosso orientador de doutorado. E é apaixonante a forma como ele apresenta os casos, né? Tanto em termos de produção quanto em termos de aplicação, que a gente vivencia também em sala. E a gente já produziu 2, um está na revista Repensar, que Camila comentou ainda há pouco, e esse nosso, do Filhos no Currículo, a gente pretende submeter a uma outra revista, já tentando, né, aí, espalhar as nossas produções para que essas reflexões alcancem. E a sugestão, né, das estratégias vai nos ajudar já nesse refinamento para a submissão da publicação. A gente agradece, né, esse olhar e essa perspicácia de perceber que isso poderia possibilitar, né, outras tantas estratégias, tanto de abertura quanto de encerramento. Ó, tá aí as questões da paternidade, no caso da maternidade, né?
Filhos do currículo também no seminário. Também são sempre bem-vindos. Bota ele aí para participar. Ele ou ela, Mona Lisa? Oh, meu Deus, gente, que Fora delícia. ele, mas ela já passou por aqui também. Qual é o nomezinho dele? Esse é Matheus. Oh, Matheus, que bonitinho. Matheus é o mascote da minha turma de doutorado. Ele entrou, que eu entrei, ele era bebezinho, então todo mundo conhece o Matheus, no virtual. Ai, que delícia, gente, que coisa fofa. Então, Mona Lisa, eu acho que vocês têm tudo para publicar esse caso num jornal muito bom, porque o tema, né, como todo mundo colocou aqui, é um tema urgente, que é isso, né? A gente não é mais dissociado da nossa figura de pai, de mãe, né? Então, assim, é um tema que eu achei muito legal quando a Gabriela falou, pô, a gente não teve, eu não tive também, né? Na minha formação inteira de graduação, mestrado, doutorado, ninguém discutindo essas questões, né? E sensibilizando as pessoas para que isso não pode ser mais uma coisa vista, principalmente a mulher ainda sofre mais ainda, né? Esse ponto que a Cristal colocou, que é perguntado, quantos filhos você tem, qual é a idade? Em geral, a leitura do mercado para o homem se o homem é pai, então ele já é um sujeito mais centrado, mais responsável, pai de família, isso é visto num aspecto positivo. Se é mãe, aí olha a Mona Lisa, tá vendo? Vou fazer aqui bem um estereótipo do mal, né? Olha, tá vendo? Por isso que não pode contratar mãe, porque aí já veio a criança, já tira a atenção dela, quando a gente sabe que essas coisas não são assim, né? O mundo precisa desse olhar diverso, acolhedor, né? Ao mesmo tempo que a Mona Lisa precisa se desdobrar ali na maternidade, ela traz também um monte de coisas positivas por conta dessa maternidade, desse momento que ela está vivendo. Então, esse caso é urgente de ganhar assim, holofotes para ser discutido em diversos fóruns, sabe? E como o caso está muito bem estruturado, acho que vocês ter uma responsabilidade aí de procurar com carinho onde ele vai ser publicado para ele ganhar realmente dimensões, sabe, bem amplas, né? E a gente poder promover esse caso. Eu até vou pedir a vocês, quando tiver prontinho, redondinho, que vocês me enviem, porque eu sou coordenadora de um curso de graduação em administração, não dou as disciplinas de gestão de pessoas, mas eu queria entregar esse caso para a professora que debate isso, para dedicar uma sessão sobre esse tema, né? Porque realmente eu não me lembro assim de ter pego um caso tão interessante para discutir esse tema específico, tá? Com certeza deve existir, né? Porque acho que um dos dilemas que a gente tem como caso de ensino é fazer uma unificação dessas bases todas, né? Acho que é importante que cada instituição tem as suas revistas, a gente sabe que isso faz parte, mas tem um grande portal, eu falo assim, o trivago dos casos, sabe? Cada um tem a sua autonomia de fazer a publicação, mas será que a gente não pode fazer um grande portal que acesse todos esses e a gente consiga dar mais notoriedade para facilitar até a nossa escolha, quando a gente for escolher casos para usar em sala de aula, né? Eu acho que esse aí é um trabalho. Eu brinquei ontem com a professora Anete, quando ela me mandou essa mensagem de noite, que ela falou, o pessoal tem comentado das sessões que estão recebendo estão sendo muito interessantes. Eu falei para ela, a gente tem um desafio sempre. Eu, o Gustavo, que também é da Univale, que é dar continuidade, né, nesse legado que o professor Anielson, a professora Anete, o professor Vitor Almeida no COPEAD construíram. Eu acho que um próximo passo é essa grande base, assim, esse portal, né, para unificar casos, que ele é muito urgente, porque a gente está tendo cada vez essa sessão, 4 casos maravilhosos. Como é que a gente dá mais voz para esses 4 casos, para que eles possam ser utilizados além das fronteiras das suas próprias instituições, né? É isso. Como uma reflexão aí final para todos nós. Professora, se puder, não é uma cobrança, tá? Mas só colocando o link do livro do professor. Desculpa, eu acabei não botando, porque o pessoal falou que já tinha o coisa, eu vou botar aqui agora.
Eu acho que se der um Google dá para achar facilmente. Dá para achar, mas eu vou botar aqui para... Vou aproveitar então e falar que eu deixei no chat aí um link para vocês avaliarem a sessão, tá? Por favor, depois vocês acessam. Pronto, já achei aqui, estou colocando na sessão. Hoje, enfim, é o clássico dos casos para ensino. Muito obrigado, professora. É isso, pessoal. Queria muito agradecer a todos a presença. Queria dar parabéns para a Gabriela pela organização da sessão, a condução foi primorosa, foi muito importante aí. A gente ainda tem aí um restinho de congresso. Hoje à tarde ainda tem mais 2 sessões aí de caso, se alguém quiser. É super bem-vindo de participar e espero, né, como a Mona Lisa falou, que todo mundo tenha sido mordido pelo bichinho do caso e que a gente se esbarre. A Leana mesmo, Cristal, eu acho que eu já tive com ela em vários outros congressos. O nome dela não me é familiar. Mas também não sei, porque a professora Nete às vezes me manda uma lista de gente para me ajudar na revisão. O pessoal da UFPB, o pessoal da Univale, o pessoal da SPM tem ajudado muito aí também na leitura e avaliação dos casos, né, em congressos, tudo isso. Imagino que muitos de vocês também tenham ajudado nesse processo. Foram mais de 80 casos submetidos para o SEMEAD, então queria aproveitar e agradecer a todo mundo e que sejam muito mais, mas que a gente possa aí contar com a colaboração de todos vocês para avaliação, submissão, tudo isso, para tornar aí o nosso tema cada vez mais importante. Obrigada, pessoal, a todos. E bom final de semana para todo mundo. Posso tirar uma foto aqui, um print da tela? Claro! Uma lembrança da sessão? Claro. Peraí, a professora ficou virada. Aí. Salvar aqui. Pronto. Salve. Ótima lembrança. Obrigada e parabéns de novo, Gabi. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, até mais, gente.